Cadê o resto do povo? Bora começar assim. Para mim já é 7 horas, eu vou começar então. Partiu, para acabar mais cedo. Acabar mais cedo, não, sempre às 8, 8h15, 8h20. Pode ser 8 horas. Pessoal, olha só, então vamos começar. Agora a gente já passou das oficiais, na verdade, na minha responsabilidade com relação à avaliação já foi, né? Agora, em função da disciplina ser blended, vocês já sabem, mais do que eu, que os 4.000 pontos da Oficial 2 são de uma prova que vocês fazem que vem lá do grupo. Sou eu que aplico, mas ela vem pronta, né? Inclusive, vocês às vezes acham ela difícil, às vezes acham fácil, enfim. Eu acho que para facilitar o máximo possível, eu vou tentar ajudar vocês com relação aos cálculos, tá? Não que a gente vai fazer só cálculo hoje, tá? Mas tem bastante cálculo para ser feito agora com relação a dimensionamento dos sistemas de irrigação. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? A gente falou sobre irrigação num contexto geral, falou sobre os métodos de irrigação, aspersão, localizada, superfície, subsuperfície ou subterrânea, né? E falou um pouquinho das características deles, como eles se comportavam, as principais características e a importância de conhecê-los. Agora a gente vai falar de cada um especificamente. Então nós vamos falar de irrigação localizada, de irrigação por aspersão e falar de quais são as características principais deles, tá? E o problema não, tá? É uma solução, né? É que quando a gente fala deles, a gente precisa dimensioná-los. E dimensionar um sistema é determinar o que vai gastar, quanto que eu preciso comprar para poder montar um sistema e deixar esse sistema funcionando. Ok? Então, assim, não é uma coisa relativamente fácil, porque envolve bastante procedimento, tá? Então, lembra, não sei se vocês se recordam das evapotranspirações, das características necessárias para os cálculos de evapotranspiração de cultura, evapotranspiração de referência, os turnos de rega, por exemplo. Na irrigação localizada, que é o que a gente vai ver hoje, o turno de rega, ele quase que a gente trabalha com turnos de rega fixo, né? Então a gente, vou trabalhar aí de 1 a 8 dias, de 1 a 5, eu vou fazer 5 dias de turno de rega, então eu molho no local hoje, só retorna a fazer a irrigação naquele local daqui 5 dias. Então funciona mais ou menos assim, tá? Eu particularmente acho bem tranquilo com relação ao dimensionamento e a determinação dos valores. Óbvio que a gente precisa seguir uma receita de bolo que envolve muito cálculo, e não sei se o objetivo principal realmente é que vocês façam todas essas formas, porque a gente tem inúmeros programas hoje que já definem e determinam, já tem esses cálculos prontos, a gente só insere os dados do nosso sistema que está sendo utilizado para que o programa consiga determinar quanto é que está gastando, as características, e ele dimensiona sozinho, tá? Não, tem alguns programas que relativamente são baratos, mas tem alguns programas que têm um custo bem elevado, vai depender do tamanho, das características e da importância do seu sistema para que você consiga determinar, ok? Vou compartilhar aqui a minha tela. Qualquer coisa, se vocês não estiverem vendo, vocês me sinalizam aí. Beleza? Todo mundo vendo a tela aí? Sim. Certo. Então, olha, nós estamos na seção 3.1, tá? Irrigação localizada é o tema da nossa aula hoje. E aí, de prontidão, eu já pergunto para vocês. Vocês lembram da irrigação localizada? Me dê um exemplo de irrigação localizada aí. Gotejamento. O gotejamento é um sistema de irrigação localizada, e o outro, na verdade, é um sistema. Dentro do sistema de irrigação temos o gotejamento e temos um outro que é bem característico, que é a microaspersão, certo? Então,
o gotejamento e a microaspersão são duas formas de irrigação localizada que são mais utilizadas na agricultura, tá? No entanto, existem mais algumas, tá? Principalmente são duas as mais utilizadas, tá? E que a gente precisa ter um conhecimento, mas não levar tanto em consideração com relação à agricultura ou agronegócio de maneira geral. Por quê? Porque são pouco utilizados em função de algumas características que a gente vai ver mais à frente. E aí eu trago alguns questionamentos que eu acho bem interessante de falar para vocês, e uma notícia bem importante. Se eu me recordo bem, e eu comentei com vocês quando nós fizemos a disciplina, sobre o site da ANA, né, da Agência Nacional das Águas. E aí, no passar e falar para vocês darem uma olhada, eu estava dando uma olhada ontem, e aí eu dei uma lida nesse estudo aqui, ó, um estudo da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, aponta em 45% o potencial de expansão da irrigação no Brasil até 2030. E aí dentro desse documento aqui, tá? Foi um documento feito um trabalho feito, publicado em 2017, né? Eles trazem o aumento expressivo da área irrigada, né? Em 1.000 hectares, e aí eles definem o Atlas da Irrigação, o uso da água na agricultura irrigada, como um documento que determina as características dos sistemas de irrigação. Então, se vocês acharem necessário ou necessitarem definir algumas características de sistema de irrigação, ou definir a importância do tipo de irrigação que vocês querem trabalhar em específico, acho interessante vocês darem uma pesquisada no site da ANA. Inclusive, se vocês analisarem ou visualizarem aqui de forma geral, na lateral aqui, vocês vão perceber que tem bastante coisa aqui que dá para pesquisar, né? Solicitação de outorga, sala de situação dos seus protocolos feitos, protocolo eletrônico feito, as divisões hidrográficas, quantidade de água, qualidade da água, o balanço hídrico, ou seja, quanto de água passa por ali, né? As barragens, mudanças climáticas. Então, assim, tem N informações aqui nesse site que vão ser bem valorosas para vocês num contexto de necessidade. Talvez alguém trabalhe aí com sistema de irrigação, precise fazer um projeto de outorga de água. Então, acho bastante válido para vocês conhecer esse site, sempre dar uma pesquisada nele, sempre dar uma olhada, sempre tem algumas atualizações legais. Inclusive, tem bastante curso que vocês podem estar fazendo pelo site, tá? Curso online grátis, ainda principalmente nesse período agora que vocês estão em casa, né? Em quarentena, e aí acho bem interessante que vocês acessem e visualizem, tá? Mas de prontidão eu trouxe isso aqui para falar que se nós temos um potencial de 45% de expansão da irrigação, é porque a gente necessita aumentar a produtividade e todo mundo visualiza a irrigação como uma forma, uma alternativa de facilitar esse aumento da produtividade. O problema que nós temos é que hoje nós já temos uma falta de água, Paulo, mas é uma falta de água porque nós não temos mais água, já gastou tudo e a água foi para algum lugar que a gente não consegue recuperar, ou é porque a nossa água não tem qualidade? É a segunda opção. A nossa água não tem qualidade mais, então nós temos um nível de contaminação de água muito grande, tá? E em função disso, tá? Em função dessa falta de qualidade de água, é que nós brigamos por quantidade de água. Ou seja, nós não temos um quantitativo de água com qualidade para que a gente faça a irrigação. O que a gente tem, a gente precisa usar com o máximo de eficiência possível, tá? Então, se nós não temos uma água de qualidade e o que a gente tem, a gente usar de uma forma errada, de uma forma sem prestar atenção com os níveis de qualidade, níveis de contaminação, a forma como está se usando, nós teremos problemas. E o sistema de irrigação localizado é um dos principais sistemas do qual nós conseguimos utilizar a água especificamente no local onde ela será absorvida, que é próximo ao sistema radicular da planta. Então, certamente, a eficiência desse sistema, se bem dimensionado, vai ser muito maior do que as dos outros sistemas, e é isso que favorece e que determina um potencial de aumento desse sistema, e que nós vamos falar daqui a pouco sobre a evolução que esse sistema tem tido ao longo dos anos. Deixa eu só aceitar um
cidadão que está aqui esperando, João Henrique. Beleza. Então, olha só. De maneira geral, o sistema de irrigação localizada ele possui maior eficiência, tá? Se bem dimensionado, maior uniformidade de aplicação de água. Por quê? Porque eu consigo aplicar água onde ela vai ser absorvida, tá? Então, não adianta eu só utilizar o sistema de irrigação localizada porque ele é mais eficiente. Eu preciso ter o quê? Mesmo que eu tenha um sistema eficiente, se eu não utilizá-lo de uma forma correta, a chance de eu ter insucesso na atividade é muito grande, tá? Então, é um sistema que tem maior eficiência. Se ele for bem dimensionado, tá? Se não tiver um dimensionamento correto, que é óbvio que vocês vão ser as pessoas que vão dimensionar e vão dimensionar de maneira certa, aí nós vamos ter isso aqui, ó, vamos ter qualidade e vamos ter uniformidade na aplicação, e isso vai favorecer a redução de utilização de água sem necessidade, tá? Então vai favorecer a nossa eficiência e aumento de produtividade. E se nós estamos colocando menos água, a chance de a gente gastar menos energia, de ter um custo menor, é maior, tá? Então é isso que a gente precisa analisar. O sistema é eficiente, mas nós estamos utilizando de maneira correta? É interessante analisar isso. Então, existe um bom dimensionamento? Pode ser que o nosso problema seja o dimensionamento do sistema. Tá? Aí é interessante analisar isso. Tranquilo? Aí eu trago alguns questionamentos para vocês. Mas antes, eu acho que já tem um pessoal legal aqui, ou pelo menos uma grande quantidade de pessoas para falar um pouco sobre o assunto para os colegas. Mas eu queria deixar um asterisco aqui com relação à disciplina, tá? Muitos de vocês vão talvez pensar, Paulo, eu estava olhando lá, a gente tinha que ter algumas práticas e falou que quando retornasse a gente teria as práticas e tal. O que acontece? A aula de hoje, por exemplo, deveria ser prática. A aula da semana que vem deveria ser prática. A aula da próxima semana deveria ser prática. Em função da disciplina ser uma disciplina blended, não estou fazendo isso para me vangloriar com ninguém, tá? Também não precisava fazer, mas como a gente está de uma forma virtual, acho que fica bem mais tranquilo para que eu consiga fazer as aulas, aplicar essas aulas para vocês de uma forma que eu consiga conversar com vocês toda semana. Como vocês já têm o horário de vocês marcado, acho que não tem problema nenhum. Então, deveria ser uma aula prática. Sim. As aulas práticas serão repostas. Sim. Então, o Paulo não deveria dar aula. Teoricamente, não, né? Se a gente vai repor, no dia que for repor, a gente teria a aula, e a aula de hoje é como se eu estivesse duplicando a aula, né? Eu, particularmente, vou trabalhar com os conteúdos que eu acho extremamente importante. Por quê? Porque para dimensionar o sistema, para vocês visualizarem esses cálculos e realizarem esses cálculos e tirarem dúvidas, eu preferi trabalhar e continuar com as aulas. Então, sessão 3, ponto 1, ponto 2, ponto 3, sessão 4.1, 2 e 3, eu vou trabalhar aqui, né, online. E quando nós retornarmos, então daí você não vai dar a prática? Não, eu vou fazer o maior esforço possível para que a gente tenha todas elas. Mesmo que a gente precisava fazer infiltração de água no solo e determinação da evapotranspiração, ou demonstrar como é que a gente faz o dimensionamento. A gente senta, faz talvez 2 práticas em um dia, tá? No horário específico, ou marca um sábado, enfim, vamos repor da forma como o calendário vai nos permitir, tá? Até porque a gente ainda não tem uma noção específica, né, de quando é que vai voltar. Às vezes a gente escuta, semana que vem volta. Aí, na semana que vem acontece 1 ou 2 casos, aumenta um pouquinho, o pessoal, não, lança um decreto, não pode voltar mais, tal, enfim. Então, assim, nós teríamos que ter aula prática hoje, por exemplo. Então, não deveria estar tendo aula porque vai ser reposto. Eu acho extremamente importante que vocês vejam esse conteúdo e eu discuto, eu mostro para vocês essas características, porque vocês vão precisar disso na oficial 2, né?
E então eu estou fazendo isso só para alguém, talvez, eu tenho dúvida, o pessoal falou que ia repor e o Paulo está dando aula presencial e a aula de hoje tinha que ser uma aula prática, eu olhei na ementa lá e tal. Não está errado lá não, tá? Deveria ser prática mesmo, como a gente não consegue fazer aqui, né? Nós faremos num momento posterior, espero eu, que o mais rápido possível, mas não vão ficar sem fazer, tá? Eu vou fazer de tudo para que a gente faça todas elas, que reponha todas elas, mesmo que eu já tinha dado, por exemplo, uma presencial aqui falando, sem problema nenhum. É como se eu estivesse trabalhando sem receber, mas eu acho fantástico que vocês estejam aqui e aprendam o conteúdo, tá? Então, falar sobre irrigação localizada, irrigação por aspersão, para mim é muito satisfatório, tá? Eu gosto desse tema, gosto bastante, tem bastante coisa para aprender também. Então a gente vai gerando dúvidas e discutindo. Então por isso que eu estou tratando do assunto com vocês de uma forma virtual aqui, online, na aula, né? E depois nós vamos ver isso na aula prática também, tá? Então não preocupem não, eu vou dar aula prática, não é porque eu tô fazendo isso aqui que eu não vou dar aula prática lá depois não, tá? Vou repor sem problema nenhum. Só para deixar claro para vocês, tá? Às vezes alguém já pesquisou aí, olhou e falou, pô, mas era prática não deveria estar tendo. Tranquilo, tá? Inclusive, como vocês receberam no e-mail de vocês, tá recebendo... as faltas de vocês vão ser abonadas nesse período, então, não quero assistir a aula do Paulo, acho que ele fala muita abobrinha lá, tem problema, né? Nós vamos ter a prática, participa lá e precisa garantir os seus pontos lá no Oficial 2. Beleza? E aí eu fiz uns questionamentos para vocês, tá? O que seria um bom dimensionamento desse sistema de irrigação? Vocês têm noção? O que eu tenho que analisar para saber se está sendo bem dimensionado ou não? Outro questionamento. Deixa eu só aceitar mais um aqui. Beleza. Outro questionamento. Quais os aspectos que levaremos em consideração para realizar um projeto de irrigação? Vocês têm noção? Outro questionamento. Clima. É um fator extremamente importante para que a gente leve em consideração. Inclusive, nós vamos ver que ele é um dos primeiros pontos que a gente analisa, tá? Quais os principais sistemas de irrigação localizada utilizados? Esse a gente já falou agorinha, né? O gotejamento e a microaspersão, né? São os principais sistemas de irrigação localizada utilizados. A gente já havia comentado, então, de todos os questionamentos que a gente já vem, que vocês, quem leu o livro lá antes da aula, certamente já viu que essas questões eu tirei de lá, vocês já tinham conhecimento prévio, principalmente para esse questionamento aqui, porque a gente já falou sobre o sistema de gotejamento, já falou sobre o sistema de microaspersão, quando eu falei de irrigação localizada lá quando nós tratamos dos métodos de irrigação. Então essa aqui já estava fácil para responder, né? Quais os equipamentos utilizados no sistema de irrigação localizado? Você acha que vocês conseguiriam colocar em um papel para pedir, por exemplo, para um produtor ir comprar para que vocês montassem o sistema dele na propriedade? Então, o produtor tem lá a propriedade, ele quer fazer um sistema de irrigação localizado, e aí ele pede para vocês, enquanto profissionais do agronegócio, profissionais da agronomia, para que vocês definam os equipamentos que vão ser utilizados no sistema para que ele consiga comprar e trazer para que vocês façam o sistema de irrigação para eles. Vocês acham que hoje, agora, da forma como vocês têm um conhecimento aí, vocês chegaram e falam, eu sei, pode comprar isso, isso e isso, faz isso, que a gente vai conseguir montar o sistema e deixar funcionando? Né? Então, isso é dimensionar de uma maneira correta, gente. É dimensionar, é ter conhecimento de dimensionamento. Óbvio que eu vou dizer para vocês que dentro dos cálculos, por exemplo, de perda de carga, que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, na verdade, vocês vão ter que dar uma pesquisada, a altura manométrica do sistema, são características importantes que quem não tem conhecimento precisa passar a saber o que é, para que serve, para que a gente consiga dimensionar da maneira mais correta possível, tá? Porque o dimensionamento é quem diz se nós teremos lucro ou não, se nós estaremos utilizando a água de uma forma menos onerosa, né, de uma forma que a gente gaste menos, então mais eficiente, e que vai definir se nós teremos produtividade elevada. Lembrando, gente,
quando eu falo sobre produtividade, eu preciso que vocês sempre lembrem, não é o fato de eu aumentar a produtividade que está dizendo que eu estou aumentando o lucro, tá? Não estou aumentando o ganho, quanto eu ganho, tá? Porque às vezes você aumenta aí a sua produtividade em 30 sacas por hectare, por exemplo, de soja, porque você instalou um sistema de irrigação. Só que para instalar o sistema de irrigação, você gastou 25 sacos. Então, você aumentou 5 sacos por hectare, né? Com o sistema de irrigação. E, às vezes, se você trabalhasse o solo, manejasse de uma forma diferente sua lavoura, você aumentaria em 5 sacas, gastando muito menos, ou aumentaria em 10 ou 15 sacas, gastando muito menos do que utilizando um sistema de irrigação de uma maneira mal dimensionada, tá? Então, é importante analisar essas questões, importante lembrar que o dimensionamento feito de maneira errada, ele vai atrapalhar bastante no lucro da propriedade, tá? Então, é importante analisar isso, prestar bastante atenção, porque isso vai ser primordial na hora de determinar as características para o produtor, na hora que vocês vão entregar um projeto para um produtor, ou dimensionar, ou analisar um projeto feito por ele, tá? Dar uma sugestão, por exemplo, é importante que você tenha conhecimento quanto a isso, tá? Então, de maneira geral, para vocês, o que é um método de irrigação localizada, tá? Aí, se a gente fosse tratar de uma maneira mais sucinta, é um método que aplica água diretamente na região onde se concentra a zona radicular da cultura que se deseja irrigar, tá? Aí o colega vai falar, Paulo, então é um método que joga água no pé da planta. Tá, de maneira bem tranquila para se falar, né? Sem nada científico, né? Planta não tem pé, mas tá jogando bem próximo ao sistema radicular. A forma como vocês falam realmente é uma forma como eu entendo. O produtor vai falar assim. Então, não deixa de estar certo, né? É jogar água, né? Óbvio que jogar água tem que saber quanto, né? Então, não é molhação, é irrigação, né? Jogar água no pé da planta. Então, quando eu faço isso, eu concentro a água em uma região específica, onde eu sei que o aproveitamento dessa água vai ser muito maior do que quando eu faço uma irrigação na área toda, certo? Porque se você tem, por exemplo, um espaçamento entre linha de milho de 90 centímetros, tá? Se você faz uma irrigação da área total, ou uma irrigação por aspersão, por exemplo, corre o risco desses 90 centímetros a água cair em uma região onde a gente não tem um sistema radicular tão desenvolvido ou evoluído ainda, e essa água vai ser, na maioria das vezes, perdida por evaporação, por infiltração, enfim. Então, a utilização dela vai ser muito menor. Então, a eficiência do sistema vai ser menor, tá? Então, é uma vantagem, é uma característica do método, tá? Aplicar a água diretamente na região onde o sistema radicular está concentrado. Algumas características importantes da metodologia, desse método, desses sistemas, tá? Pequenas vazões, então ele está aí nas vazões variando entre meio e 20 litros por hora, tá? Vocês vão ver aqui, no gotejamento é bem característico isso, mas na microaspersão aumenta um pouquinho, tá? Alta frequência de aplicação. Gente, isso aqui é característica muito importante se analisar com relação à irrigação por gotejamento ou irrigação por microaspersão. O que é uma irrigação com alta frequência de aplicação? É uma irrigação que eu aplico várias vezes ao longo dos dias ou ao longo da semana, por exemplo. Então, quem vai determinar é o meu turno de rega, mas, por exemplo, eu irrigo num dia, no outro dia não. Irrigo no outro dia não. Então, um dia sim, um dia não, eu faço a irrigação. E, às vezes, dependendo das características e do local e do sistema, às vezes você faz até 2 irrigações no dia, tá? Então, tem alta frequência de aplicação. Então, eu não fico 6 dias sem fazer a irrigação, tá? Um dia sim, um dia não, todos os dias, tá? Vai depender das características da cultura, o tipo de solo e vários outros fatores que vão influenciar para a gente determinar o turno de rega. Lembrar que nós calculamos, tá? E em função dele ter uma alta frequência de aplicação, ele vai proporcionar isso aqui, ó, tá? Manutenção da umidade do solo. E quando nós temos o solo úmido, certamente nós teremos o quê? A planta com possibilidade de absorver essa água em todo o momento, ao longo de todo o dia,
né? Isso vai ser muito favorável, por quê? Porque se a planta consegue absorver esse nutriente ao longo do dia, certamente a chance de ela ficar em algum período do dia ou da semana com déficit hídrico é pequena. E quando ela não tem déficit hídrico, ela vai trabalhar o metabolismo dela total para o desenvolvimento fisiológico, né? Para o desenvolvimento dela interno. Então, ela não precisa se preocupar com o ambiente externo para absorver água, porque ela tem água disponível no solo. Ela não fica nenhum período sem água. Óbvio que isso não é fácil de se fazer, não é fácil de calcular, mas seria o ideal para que a gente tivesse o 100% relacionado à água no solo, para que a planta conseguisse absorver os nutrientes e atender a sua necessidade fisiológica, tá? Apesar desse longo histórico da utilização do sistema de irrigação localizado, é uma tecnologia que vem se popularizando recentemente, tá? Então, ela vai ficando popular recentemente. Por que vocês acham que aconteceu essa popularidade do sistema de irrigação localizada agora? Apesar de a gente saber que ele já existe há bastante tempo, mas por que ele está se popularizando agora? Por que ele está ganhando espaço no mercado por agora? Tá? Olha só, ele permite melhor aproveitamento dos recursos hídricos, reduz o desperdício e aumenta a produtividade. Aí eu pergunto para vocês, essa eficiência que nós temos no sistema, para hoje, para os dias atuais, onde nós temos problema com qualidade de água, onde nós temos total problema para conseguir outorga, para conseguir fazer essa irrigação, se nós utilizamos um sistema que aproveita melhor a água, que reduz o desperdício da água e aumenta a produtividade, qual seria a desvantagem de um sistema desse, né? Então, por isso ele ganhou popularidade, porque a aspersão, o pivô central, por exemplo, tá? A irrigação por superfície, a de sulco, inundação, são sistemas de irrigação onde nós não conseguimos uma eficiência, um aproveitamento do recurso hídrico com grande quantidade. Então, eu não tenho uma qualidade nesse aproveitamento do recurso hídrico. Então, a grande quantidade de água aplicada nesse sistema de ela vai ser perdida. E essa água perdida, a chance da gente recuperar ela com qualidade vai ficando cada vez menor. Então, essa má utilização, essa utilização de uma maneira ruim, é complicado, né? Quais seriam as vantagens? Gente, tudo que tem vantagem também possui desvantagem. Vocês concordam? Então, a vantagem, certamente, quando um método é bom, a tendência é que a gente tenha mais vantagem do que desvantagem, tá? Então, se vocês estiverem acessando algum local, em algum momento ou alguma coisa, onde ele tem mais desvantagem do que vantagem, a chance de você deixar esse sistema ou deixar essa metodologia tem que ser grande, porque se as desvantagens são muito maiores, a gente não vai escolher o sistema, mas temos que saber que todo sistema tem uma desvantagem, tá? Então, ó, vantagem do sistema. Na eficiência do uso da água é uma vantagem extremamente eficiente, tá? Não há interferência nos demais tratos culturais, tá ok? Então, das culturas que você utiliza lá, não interfere nos tratos culturais que você vai fazer, na cultura. Economiza mão de obra, né? É sistema extremamente eficiente, não precisa colocar aspersor, tirar aspersor, igual faz no sistema. Irrigação por pivô central tem que ficar dando manutenção nas torres de pivô, ficar dando manutenção em canhão de irrigação, puxando o rolo de canhão para poder fazer a irrigação, então precisa de uma mão de obra maior. Na irrigação localizada, você monta o sistema, coloca lá, óbvio que precisa de manutenção, mas é muito menor se você tiver um filtro especializado, tá? Possibilidade de automação do sistema, então você pode colocar timers para conseguir resolver o seu problema de ligar, desligar, sistemas de filtragem que vão facilitar isso para que a gente consiga ligar e desligar com garantia de que os gotejadores ou os microaspersores estão fazendo o trabalho corretamente, né? Estão fazendo a irrigação, tá? Maior produtividade, tá? Como nós temos turno de regas pequenos, tá? Ele pode chegar até 3 dias, vai ficar com mais umidade no solo e isso vai fazer com que a cultura se desenvolva melhor. Lembra que eu falei? Melhor aproveitamento da umidade do solo, tá? Diminui a incidência de doença. Ué, Paulo, mas não estou entendendo. O que tem a ver a irrigação com a incidência de doença? Lembra que eu falei do tomate?
uma cultura extremamente suscetível a algumas doenças. E quando você irriga a folha da planta, você facilita a microclima, você deixa um microclima propício para que os fungos, as bactérias, os micro-organismos, de maneira geral, consigam sobreviver ali. E aí, se você tem um microclima propício, tem a alimentação, tem a comida para o bicho, a chance de você ter contaminação é grande. Então, favorece, quando você molha a folha, o aumento das doenças, a incidência de doenças, porque você cria microclimas, principalmente na nossa região. Temperatura elevada, se a gente deixar a área úmida, com umidade elevada e temperatura elevada, a chance de você ter contaminação, principalmente por doença fúngica, é grande, né? Então, o fato de você fazer irrigação localizada, onde na microaspersão, por exemplo, e no gotejamento nós não molhamos a folha, não molha a planta inteira, então a gente molha o solo de maneira direta, a chance de você ter uma contaminação, uma redução na incidência de doença é grande, tá? Restringe o desenvolvimento e disseminação de ervas daninhas, por quê? Porque só molha a linha de plantio, tá? Lembra que ele não está molhando mais a área inteira? Lembra do espaçamento entre o milho de 0,90? Se molhasse a entrelinha, a chance de erva daninha ou de plantas invasoras, né, crescerem ali, o mato, bem dito pela maioria dos produtores, né, a chance de vir mato naquela área é muito pequena, né? Porque a gente não está tendo água ali, porque a irrigação está sendo localizada. Permite a quimigação, aplicação de fertilizantes, inseticidas, fungicidas e estimuladores de crescimento vegetal via água de irrigação. Quimigação nada mais é do que controle químico, tá? Utilização de produtos químicos para que faça o controle via água de irrigação, tá? Então, permite fazer isso aqui tudo extremamente favorável, por quê? Já pensou se você tivesse que ir lá fazer a aplicação no local? Seria muito mais complicado. E as desvantagens seriam o quê? Entupimento, muito fácil de entupir, principalmente se você não utiliza um sistema de filtragem ideal. O crescimento radicular fica limitado e concentrado na região onde tem água, então o sistema radicular ele não vai buscar muito. Então, se você tiver um problema no sistema de irrigação, a chance do seu sistema radicular ou da sua planta sofrer mais é grande. Por quê? Porque ela estava acostumada a ficar próxima ali, porque ali sempre teve água, e não se desenvolveu nas profundidades para buscar água em um momento mais oportuno, ou um momento inoportuno, né, um momento de seca, para buscar água nas profundidades. E um custo elevado para implantar, tá ok? Um custo elevado para implantar, isso é um problema, isso são as desvantagens. Viu o tanto de vantagem que eu falei e as desvantagens que nós temos? Então, precisa pesar dentro da sua propriedade, da sua área, para a gente saber se realmente compensa fazer a irrigação localizada ou não, tá? O sistema de irrigação localizada, gente, se a gente parar para analisar e pensar, ele é composto por esses fatores aqui, ó, motobomba, cabeçal de controle, linhas principais, linhas de derivação, linha lateral, emissores e válvulas e filtros, tá? Esse é o sistema de irrigação localizado. Ah, Paulo, mas pode ter um sistema que não vai ter cabeçal de controle, que não vai ter linha de derivação. Gente, alguns desses fatores aqui, às vezes, eles são suprimidos, tá? Mas, ó, motobomba, muito difícil não ter, ok? Cabeçal de controle é onde você tem tudo, válvula, enfim, a caixa para poder inserir os fertilizantes, várias válvulas para medir pressão, para medir vazão de água. Então, o cabeçal de controle é onde você faz um controle do total das características importantes da sua irrigação. Linhas principais tem que ter, a linha de derivação às vezes é suprimida, tá? Linhas laterais obrigatoriamente vai ter, que são as linhas onde vão ficar os gotejadores ou os emissores. Os emissores são os mais importantes, né? Porque é por eles que se caracteriza que você tem uma irrigação localizada por aspersão ou por localizada por aspersão, localizada por gotejamento ou localizada por microaspersão, em função dos emissores, tá? Então é extremamente importante eles existirem, e algumas válvulas e filtros que vão ser importantes, válvula de retenção de água, válvula de retorno, enfim, válvulas que são importantes para que a gente não tenha tanto problema no sistema,
ok? Esses ajustes, o conhecimento dessas válvulas é que vai favorecer e determinar que você dimensionou um bom sistema e que não vai ter problema com relação à mão de obra na hora de trabalhar, ok? Então, ó, o cabeçal de controle é a parte do sistema de irrigação que, justamente, os emissores é a mais importante do sistema, tá? Então, o cabeçal de controle e os emissores são as partes mais importantes do sistema, ok? Instalado logo após uma autobomba no início da linha principal. Olha o que ele tem: manômetro para medir pressão, filtros, medidores de vazão, válvula de controle de pressão para não deixar aumentar ou reduzir tanto a pressão, para ter um vazamento ali, para que a gente não tenha problema com estourar a tubulação, injetor de fertilizante, que é o vórtice, e registros para você abrir e fechar e conseguir injetar esses fertilizantes de maneira geral, tá? Então, o cabeçal de controle é extremamente importante, assim como os emissores, tá? Aqui você tem um exemplo, tá? Aqui você tem uma bomba centrífuga, né? Não dá para visualizar direito, mas aqui até parece um vórtice, tá? Que é uma forma de inserir fertilizante na tubulação. Se vocês observarem, tem algumas válvulas aqui, tá? Válvula de retenção. Aqui, se você observar, tem um manômetro, vai medir aqui ou vazão ou pressão, tá? Aqui eu acredito que seja vazão e aqui medindo pressão, tá? Aqui, ó, se observar aqui alguns filtros, tá? Certamente filtro de disco ou filtro de tela, ok? Então, um cabeçal de controle bastante completo aqui, ó, tá? Onde a gente tem válvulas, filtros, os emissores vão estar lá na frente, a linha principal vai estar saindo por aqui, né? Então, isso aqui é um cabeçal de controle bem feito, de uma forma bem dimensionada, tá? E aqui a gente já tem um cabeçal de controle com um pouco menos de sofisticação, mas que também traz algumas informações, tá? Um manômetrozinho aqui, o filtro, tá? O registro aqui para se fechar. Uma característica importante aqui, parece que tem uma adaptação aqui para se fazer uma inserção do fertilizante na tubulação, né? Tá vendo esse registro aqui? Por aqui ele regula para que a água crie um vácuo aqui e essa água que está aqui dentro com fertilizante seja inserida na tubulação para que a tubulação faça o sistema para que a água da irrigação tenha fertilizante e já faça. Aqui uma bombazinha centrífuga também, menor do que essa aqui, né? Mas que faz a mesma função. E as tubulações, se a gente observar, aqui a tubulação principal, se for analisar a tubulação, aí talvez de 2 polegadas, né? E aqui a gente já tem uma tubulação um pouco maior, tá? Talvez maior do que 3 polegadas. Então, certamente, esse sistema de irrigação da parte superior é um sistema de irrigação com maior robustez com relação à quantidade de área irrigada e emissores, tá ok? Mas as características que vocês viram que são semelhantes, tá? Os filtros são fundamentais, tá? E a localização deles, né, é estratégica, porque para que a filtragem aconteça antes da linha principal e a água chegue à tubulação principal com menores quantidades ou sem elementos que possam causar entupimento no sistema. Então, quando faz-se a utilização dos filtros no cabeçal de controle, tá? Então, antes da linha principal, é porque, gente, se a água chega até a linha principal com impurezas, com sujeira, com material orgânico, a chance disso chegar nos emissores é grande. E se essa água chega nos emissores, vocês lembram que o tamanho do buraquinho onde a água sai nos emissores é extremamente pequeno e qualquer partícula entope aquilo ali. E eu já falei na sala de aula a dificuldade que a gente tem para desentupir um emissor de irrigação por gotejamento ou microaspersão. Na microaspersão nós temos um pouquinho menos de problema, tá? Tem bastante emissor aí, principalmente as bailarinas, que jogam água que tem uma vazão um pouco elevada já dentro do sistema de irrigação localizado, mas que não tem tanto problema com entupimento, tá? Porque os bicos, né, o diâmetro do bocal é um pouquinho maior, tá? Agora, quando falamos de gotejadores, aí nós temos bastante problema. É interessante analisar essa questão da filtragem, ok? Mas nós vamos falar de filtros aí, tá? E aí temos 3 tipos de filtro, tá? Filtro de disco, filtro de tela e filtro de areia. Tá, o filtro de disco tem essas características aqui, ó. Tem vários discos aqui, tá? Esses discos eles têm umas ranhuras, umas
listrinhas entre eles, que é onde a água vai passar sobre pressão. Como eles estão apertados ali, vários discos apertados, a água vai passar entre eles e as partículas de sujeira vão ficar aqui, tá? Então ele vai reter bastante material aí entre eles, vai fazer com que a gente tenha uma água com maior qualidade relacionada a impurezas, tá? Outro tipo de disco é um filtro de tela. Vocês observam aqui que a gente tem telas aqui com tamanhos diferentes, com espessuras diferentes para passagem de partículas, né? De maneira geral, o suporte do filtro é extremamente semelhante, né? Então, o filtro de tela quanto o filtro de disco, o mesmo suporte, se vocês pararem para analisar, né? Geralmente o material que eles são feitos é de plástico ou inox. Então essa tela aqui ou é de plástico ou é de inox. Óbvio que a de inox tem um pouquinho maior de resistência, mas tem bastante filtro desse aqui feito de plástico. E outro tipo de filtro é o filtro de areia, tá? Esse filtro é recomendado para situações onde você tem grandes quantidades de material orgânico e partículas maiores, tá? Que a água vai chegar por aqui, vai cair no tanque. Esse tanque ele vai estar não com 100%, mas a maioria do tanque cheio de areia, tá? E em função dessa pressão que é exercida aqui dentro, toda essa água vai chegar aqui. Aí aqui vocês observam aqui que tem uns locais onde ocorre com essas grepinas aqui, que são bocais onde sai só a água, tá? E aí, após a filtragem na areia. Então, a areia vai estar toda compactada lá dentro. Você vai fazer um sistema de pressão onde a água vai passar, filtrar por ali, e aí ela vai entrar no sistema para se fazer a irrigação, tá? São 3 tipos de filtro, tá? Que são utilizados principalmente na irrigação localizada, que tem importância de maneira geral. As tubulações, tá? Então, nós estamos vendo todos os componentes específicos para que se determine o dimensionamento do sistema de irrigação. Geralmente PVC ou polietileno, tá? Mas na maioria das vezes PVC, ok? As linhas de recalque principal, que vão ter uma maior vazão de água sendo transportadas, geralmente de PVC, tá? E enterradas para facilitar o tráfego de máquina na área, tá? A maioria das vezes. As linhas de derivação podem ser compostos tanto de PVC quanto de tubos de polietileno de baixa densidade, principalmente para projetos menores, tá? Os tubos de polietileno de baixa densidade, ok? Mas aqui na nossa região, geralmente vocês vão ver PVC, tá? E as linhas laterais em maiores quantidades, geralmente são de tubos de polietileno, onde os gotejadores ou os emissores são instalados, tá? Geralmente elas vão variar aí entre 10 e 40 milímetros, tá? Mas não é via de regra, não. Então, vai depender do dimensionamento do seu sistema. Mas é porque as tubulações ou as linhas laterais é onde vão receber os gotejadores. Então, é interessante que a gente analise para saber qual vai ser a espessura, característica de pressão, para que a gente não dimensione de maneira errada, tá? O conjunto motobomba é o conjunto que fornece a energia para o funcionamento do sistema, tá? Geralmente ou por motor elétrico ou por combustão ou bombas centrífugas. Tá? Na verdade, a gente tem bombas centrífugas que são acionadas por motores elétricos ou por combustão, ok? Então, se a gente analisar aqui, por exemplo, aqui onde eu vou mostrar aqui, só retornar aqui para mostrar. Lembra que eu falei que isso aqui a gente tinha uma bomba centrífuga aqui, tá? Essa bomba centrífuga ela está sendo ligada por quê? Não é por um motor. Vocês observam aqui que ela tem um fio aqui, ó, tá? Então, esse fio aqui é elétrico, né? Então, por uma bomba elétrica, a gente consegue acionar e fazer com que ela ligue e insira água no sistema. Aqui a mesma coisa, vocês observarem aqui tem a fiação, tá? Então, aqui a gente não tem uma bomba por motor de combustão, mas vocês já devem ter visto várias aí, tá? Para se fazer irrigação. Os emissores, após a tubulação, nós chegamos nos emissores, tá? São os principais componentes do sistema, né? Os gotejadores, aqueles chamados online, tá? São os gotejadores que são instalados sobre a tubulação das linhas laterais, tá? Enquanto os gotejadores que eles chamam de inline, são gotejadores que são comercializados, inseridos na tubulação. Então, olha só. Online, inline, é isso? Concorda? Discorda? O B é o online. Não? Sim? Olha só.
Os online são gotejadores instalados sobre a tubulação nas linhas laterais. Então, esse aqui, ó, é online. Ele tem o gotejador e ele está sendo instalado aqui na tubulação. Então, se eu quiser retirar ele, eu retiro. Consigo fazer lavagem, mexer e tudo mais. Os inline, eles estão dentro da tubulação. Então, tem algumas características específicas, principalmente essas ranhuras aqui, ó. São características que garantem que está tendo a filtragem, tá? Então, tem algumas tecnologias israelenses, tá? Bastante interessantes com relação a esses inline aí, tá? Então, tipos de emissores. Dentro dos gotejadores na irrigação localizada, nós temos dois, os online e os inline, tá? Então, é interessante analisar isso para não passar batido, tá? Os online, eles são instalados na tubulação e os inline, eles já vêm na tubulação pronta, ok? Características dos gotejadores. Gente, geralmente os gotejadores têm vazão relativamente baixa, porém constante e uniforme. Então, fica pingando ali ao longo do dia de uma forma constante e uniforme. É o que favorece a questão da umidade no local, ok? Nos emissores, como os microaspersores, tá? Nada mais são do que, como o nome já diz, pequenos aspersores conectados diretamente nas tubulações, tá? Geralmente recomendados para culturas que têm maior espaçamento, como exemplo é a fruticultura. Então, na maioria das vezes, vocês vão ver microaspersores em fruteiras, tá? Laranja, limão, banana, qualquer parte da citricultura de maneira geral, tá? Vocês vão visualizar sistemas com irrigação por microaspersão, até porque tem um porte mais elevado, também evita molhar a folha com relação à doença, tá? Comparando com os gotejadores, tem maior vazão, maior raio molhado e exige um sistema de filtragem mais simples. Por quê? Porque eles são menos suscetíveis ao entupimento. Então, emissores gotejadores e emissores microaspersores têm diferenças, né? Com aplicação, com vazão e principalmente com entupimento. Gotejador entope muito mais fácil do que um microaspersor, ok? E aí, espera aí um pouquinho, que copiou aqui, deixa eu tirar. Se nós analisarmos o microaspersor, olha a característica dele. Certamente ele vai ter um raio de molhamento muito maior, tá? Então ele vai jogar água num raio maior, né? Vai favorecer a fruteira, principalmente com relação ao sistema radicular, tá? Deixa eu só aceitar aqui. E aí você vai ter uma vazão maior, tá? E na verdade não é menor dificuldade, tá? Porque entope também, mas entope muito menos do que um gotejador, ok? Então o microaspersor é isso aqui, tem essas características, vai favorecer a área molhada, tá? Aí eu trouxe aqui a diferença entre o gotejamento e a microaspersão. Opa! Acho importante vocês analisarem isso, tá? Essa diferença, prestar atenção, tá? O gotejamento vai aplicar em pontos, né? A microaspersão em uma área circular, tá? A vazão do gotejamento muito menor, né? 10 vezes menor do que do microaspersão. Lembra do gotejamento de 5 a 20? Tá aqui, né? A microaspersão também pode ter vazão baixa, mas ela pode chegar até 200 litros por hectare, tá? A pressão inferior a 10 metros de coluna de água, no caso do gotejamento, então é pouca pressão. E aqui na microaspersão você tem que ter um pouquinho mais de pressão entre 10 e 20, tá? Então, no gotejamento, às vezes o pessoal até fala, eu faço por gotejamento por gravidade. Sim, porque você precisa de pouca pressão. Talvez você não seja tão eficiente, mas você está deixando de gastar uma energia, por exemplo, que é uma coisa que às vezes vai onerar bastante o seu sistema, tá? Então, por isso que o gotejamento funciona com pressões inferiores a 10 MCA. E a microaspersão é um pouco mais difícil de conseguir fazer funcionar, porque você precisa fazer o microaspersor tocar com toda a parte do sistema de funcionamento dele, e é isso que faz com que a gente precise um pouquinho mais de pressão, tá? Mas é pouca pressão que eles precisam. Bom, nós falamos do sistema, falamos das características, falamos da importância, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento. Aqui, gente, que eu comentei com vocês que precisaria bastante cálculo, tá? Então, se vocês olharem no livro de vocês, seria uma hora de a gente sentar e fazer realmente os cálculos e trabalhar em cima disso, tá?
Hoje a gente não vai fazer isso, mas a gente vai trabalhar alguns cálculos na aula que vem. Vocês vão ver no final que eu vou deixar aqui um material para vocês visualizarem, tá? Mas já vai preparando o psicológico, porque nós vamos trabalhar com os cálculos sim, tá? Até porque eu acho... Aí vocês vão perguntar, professor, o senhor vai cobrar na prova? Acredito eu que o corporativo vai cobrar de vocês, então vem na prova do Oficial 2, tá? E vocês precisam estar aptos para fazer isso. Espero que todos vocês consigam e sejam aprovados na Oficial 2. Ou favoreçam, tirem notas que vão favorecer vocês, tá? Então, para determinar um projeto, dimensionar um sistema de irrigação localizada, nós precisamos de duas características. Primeiro, do projeto agronômico, tá? Então, primeiramente, o projeto agronômico e, segundamente, né? Segundo, o projeto hidráulico. Então, primeiro a gente faz o agronômico e depois a gente faz o projeto hidráulico, ok? No projeto agronômico, a primeira parte de se trabalhar é isso aqui, ó. O cálculo da evapotranspiração. Alguém lembra o que é evapotranspiração? Fala aí. Perca de água para a atmosfera. Perda de água de quem? Da planta. Quando nós falamos de evapotranspiração, tá? Não deixe de estar certo, sua resposta é a perda de água para a atmosfera. Mas não é só da planta, é a evaporação da água do solo. Transpiração é a transpiração da água da planta. Então, é uma soma da perda de água do solo, juntamente com a planta, para a atmosfera. Baseado nessa perda, é que a gente vai calcular quanto nós precisamos inserir no solo para que a planta consiga absorver, né? E repor essa água para conseguir se nutrir, tá? Então, não está errado, mas tem que lembrar que não é só a da planta, né? Ele soma também o que tinha no solo, que é o reservatório, né? Que é a caixa d'água da planta, e aí com isso a gente consegue inserir isso novamente para que a planta consiga absorver e manter seu ciclo, tá? Por isso que a gente chama de ciclo da água e tudo mais. Então, lembrar sempre, a evapotranspiração é a perda de água do solo e da planta para a atmosfera, tá? Nós calculamos ela geralmente em milímetros por dia, e é ela quem vai nos dizer quanto vamos irrigar. Na verdade, a gente usa ela para as formas, tá? Então, o cálculo de evapotranspiração é um fator que depende de quem? Da porcentagem de área molhada pelo emissor, que é expresso em lâmina de água. Então, eu preciso saber quanto de área molhada eu estou fazendo, tá? Se for um gotejador e um microaspersor, nós vamos ter diferença de área molhada. E se nós tivermos dois microaspersores com diferença em raio de molhamento, em diâmetro de molhamento, nós também teremos lâminas diferentes, né? Então, nós teremos área molhada diferente. Então, tudo isso influencia, tá? A porcentagem de área molhada, ela pode ser calculada para irrigação em faixa contínua ou irrigação por árvore, né? Então, eu faço a irrigação como se fosse uma faixa contínua, tá? Considerando que os microaspersores vão se tocar com relação à água que vai ser jogada, você vai criar uma faixa contínua. Ou você faz por árvore, ou seja, cada aspersor, microaspersor, tá? Faz uma área específica dentro de uma árvore, e aí você vai com um espaçamento maior, por exemplo, de uma mangueira, né? 10 metros, 8 metros entre um pé e outro, ele vai fazer outra área molhada, aí você precisa considerar isso, tá? Com a porcentagem de área molhada determinada, nós vamos fazer o quê? A gente calcula a irrigação real necessária. Lembra da irrigação real necessária? Que antecedia a irrigação total necessária? Que era o quê? A irrigação total necessária era a irrigação real necessária considerando a não eficiência do sistema, ou seja, considerando, eu tenho 85% de eficiência, então eu preciso colocar um pouco mais de água, tá, para considerar que eu vou perder 15% de água porque o meu sistema não é eficiente, tá? Então eu preciso calcular a irrigação real necessária e calcular depois a irrigação total necessária, para que a gente saiba a lâmina bruta de água que vai ser inserida na irrigação, no sistema, tá? O tempo de irrigação por posição também é importante, por quê? Porque certamente quando a gente trabalha com irrigação localizada, gente, nós não trabalhamos com o sistema inteiro, tá? Vai depender do tamanho da propriedade, do tamanho da área, tá? Mas geralmente a gente faz setorizados, tá? Então a gente precisa saber o tempo de irrigação por cada posição dessa, tá? Para que a gente consiga definir
e calcular, tá? Com esse tempo de irrigação em posição determinado, aí a gente vai calcular quantas unidades operacionais, tá? Quantas sub-áreas, quantas divisões, né, nós vamos ter, para depois a gente calcular a vazão necessária de água, tá? Que é a última etapa do dimensionamento agronômico, é a vazão de água necessária. Por quê? Porque se a gente não souber quanto de água precisa, pode ser que falte água para molhar uma área específica ou para manter o sistema. E aí é onde entra a outorga de água, tá? Quando a gente faz a outorga de água, a gente precisa fazer um protocolo definindo vazão do curso d'água, de onde você vai retirar a água, qual é a distância e tudo mais. E eles vão analisar se realmente o curso d'água que você está trabalhando tem essa possibilidade de fornecer essa vazão de água que você precisa e se não vai interromper ou atrapalhar as pessoas que moram após você com relação ao declive do rio, né? A água, a corrente do rio, porque abaixo de você pode ser que você prejudique algumas pessoas que utilizam dessa água, ok? Finalizado o cálculo agronômico, aí a gente vem para trabalhar com dimensionamento hidráulico. Então, eu preciso de dimensionamento agronômico para saber quanto de água, quanto jogar, qual é a vazão, e eu preciso fazer o dimensionamento hidráulico, tá? Primeiro, a gente calcula perda de carga nas linhas laterais, tá? E a variação do início da linha lateral até o último gotejador com relação à vazão não pode ser superior a 10%. Então, não pode, gente, ter variação de vazão de água do primeiro aspersor, microaspersor, até o último, ou gotejador, que seja maior que 10%, ok? Se for maior, você não está tendo um dimensionamento eficiente, tá? Depois nós calculamos a perda de cargas nas linhas de derivação e depois as perdas de cargas na linha principal, principalmente utilizando uma equação que a gente chama de equação de Hazen-Williams para perda de carga, tá? Perda de carga por Hazen-Williams. Aí nós vamos ver essas formas, vou mostrar para vocês na aula que vem, mas é extremamente importante analisá-las, tá? E prestar atenção nelas, porque elas que vão determinar essas características para vocês, e baseado nisso aqui, que nós conseguimos definir a parte hidráulica, a parte de tubulação, a espessura dos tubos, tá? Para não ter perda com relação à eficiência do sistema, ok? Terminei o cálculo agronômico, inicio o dimensionamento hidráulico, onde eu vou trabalhar com as linhas laterais, as linhas de derivação e as linhas principais. Tá? Vou mostrar a foto para vocês daqui a pouco das linhas principais. Eu preciso que vocês respondam, tá? O que é altura manométrica, ok? Aqueles que souberem podem responder manualmente aí, tá? Pode ir enviando no meu e-mail. Aqueles que não souberem vão precisar dar uma pesquisada, tá? Qual a importância do conhecimento da altura manométrica para a irrigação localizada, tá? Ela só é importante para a irrigação localizada? Não, tá, gente? Não, mas para nós aqui no contexto eu estou precisando para a irrigação localizada, tá? Então, o que é a altura manométrica e qual a importância do seu conhecimento para a irrigação localizada? Importante vocês fazerem isso aí, tá? Pode entregar até na terça da semana que vem, tranquilo? Outras formas de irrigação localizada. Então, nós falamos de duas formas de irrigação localizada e agora são duas outras: borbulhamento e exudação, tá? Como são utilizadas mais em projetos paisagísticos, dificilmente a gente vê falar ou vê a utilização desses sistemas, mas tem algumas outras características também que influenciam a não utilização, tá ok? Então, olha só. O borbulhamento, vocês percebem aqui, por exemplo, como se eu tivesse um orifício aqui que fosse um chuveiro, né? Percebe aqui que a água cai sobre a tubulação, você não tem uma eficiência tão grande aqui. E aqui você tem um borbulhamento um pouco mais adaptado também, que é uma mangueira, né? Com a água caindo aqui sobre a palhada. Certamente aqui tem uma fruta plantada, né? Com essas características aqui. O diâmetro da tubulação é especificado e tal. E aí vocês têm o quê? Nós temos que a eficiência desse sistema é bem pequena, porque a gente não tem um cálculo específico para o dimensionamento, tá? E como a gente não consegue dimensionar de uma maneira correta, ideal, é por isso que eles acabam caindo em desuso para a parte agrária, tá? No agronegócio, na agronomia. Por quê? Porque se você não consegue dimensionar de uma maneira correta e a eficiência do sistema desse é pequena, a chance de utilizar é baixa, mas
no paisagismo usa bastante, para flores, para jardins utiliza bastante em função da facilidade e custo baixo, ok? E outro sistema é exudação, tá? O que acontece? É como se a gente tivesse microfuros na mangueira. Não sei se vocês percebem que a mangueira parece estar suando, tá? Então, você tem uma pressão um pouquinho mais elevada, você tem microfuros aqui, essa mangueira fica expelindo água, né, pelos microporos dela, como se fosse uma porosidade da mangueira. E essa água faz com que o solo fique úmido, principalmente quando a gente tem material orgânico aqui, né, para reter essa umidade, essa água, tá? Precisa um pouquinho mais de pressão, mas também não tem um dimensionamento eficiente, não tem um cálculo de dimensionamento eficiente, por isso cai em desuso, mas para jardinagem tem uma aceitação bastante interessante, tá? E aí, para fechar os questionamentos com vocês, analisando a situação, problema do livro didático de vocês, então vai ter que acessar o livro didático lá, tá? Quem não tem costume de acessar, eu queria que vocês determinassem as principais características a serem analisadas no momento da escolha dos filtros para um sistema de irrigação localizado. Vocês vão ver lá que tem indicações dos filtros de maneira geral, mas em alguma situação dentro de uma propriedade, que é o que vai ter na situação problema do livro de vocês, vocês precisam tomar decisão, que tipo de filtro eu vou utilizar. Ou eu vou utilizar 2, ou vou utilizar todos, ou utilizo só um que tem maior característica para isso que eu preciso, tá? Eu preciso que vocês analisem isso, tá? Me tragam a resposta, então pode entregar junto, tá? Com a altura manométrica, ok? Só escreve lá o cabeçalhozinho lá, o nick, o trabalho, a disciplina, o seu nome e e-mail principalmente, e manda para o meu e-mail lá, tá? paulo.rj.santos@croton.com.br, tá? E eu vou recebendo, isso vai contar com uma nota parcial 2 já, tá ok? E para a próxima semana, aí nós trabalharemos em cima dessas equações aqui, ok? Tem nada difícil aqui, tá? Mas é importante que vocês entendam e visualizem já, dei uma olhada, tá no livro de vocês também, mas é interessante analisar, porque se cair na prova oficial 2, é importante que vocês saibam, até porque para dimensionar um sistema precisa saber esses cálculos, ou pelo menos entender de onde é que tira e por que tira. Okay? Então, semana que vem a gente trabalha com isso, óbvio que dá tempo para fazer mais coisas, então a gente fala um pouquinho mais sobre a outra irrigação, que é a irrigação por aspersão, mas por hoje era isso. Falamos um pouquinho de irrigação localizada, tá? Falando das suas metodologias, da importância, das suas vantagens e desvantagens, da forma como faz o dimensionamento, e vamos terminar depois com os cálculos dela para tentar entender um pouquinho como é que funciona as vazões, e vocês vão determinar o que é a altura manométrica, né? E a situação problema dentro de um contexto, qual seria a tomada de decisão e por que é importante conhecer isso. Tá ok? Alguma dúvida, moçada? Algum questionamento? Todo mundo conseguiu anotar a atividade aí? Professor, boa noite. Boa noite. Sobre a questão da atividade parcial 2, eu não entendi. Não consegui salvar aqui. Não conseguiu anotar ou não entendeu? Não consegui anotar. Você quer que volte, então? Se o senhor puder, fazer por favor. Isso aqui é uma delas, né? São as mesmas atividades que eu já ia passando para vocês, né? Todas elas somadas vão fazer parte da oficial 2. Beleza? É só essa aí, professor? Essa aqui, ó. Professor, no começo da aula, na hora que eu entrei, eu escutei o senhor falando sobre um negócio de aula de campo, alguma coisa assim, não tem? Eu não quis interromper, o senhor está esperando chegar ao final, vai me perguntar. Vou perguntar.
Não entendi, né? Eu só escutei que o senhor tá falando sobre alguma coisa de aula de campo, da nota da oficial 2, da aula Ah, prática. não. Não, é porque assim, ó, teoricamente, essa aula de hoje já era para ser uma aula prática, tá? Que é o que tem na ementa de vocês, né? Se nós estivéssemos na Unic, a gente ia estar lá olhando a velocidade de filtração de água do solo, mesmo se fosse à noite, dá para fazer algumas coisas, né? E aí a gente estaria no laboratório fazendo, beleza. Como as aulas práticas elas não ocorrem ao vivo, então essa aula, por exemplo, ela não acontece porque ela vai ser reposta, tá? Quando e de que forma a gente ainda não sabe, mas ela vai ser, tá? Isso a companhia garantiu. Só que eu acho interessante, porque vocês vão fazer oficial 2 e vão precisar desse conteúdo, achei interessante dar essas aulas. Então eu vou continuar dando aula presencial e quando a gente retornar, eu faço a aula prática também. Vocês não vão ser prejudicados. Então, assim, essa aula aqui, se eu não quisesse participar, não precisava, porque era para ser prática e tal. Beleza, era só não participar, não tem problema, vocês já não estão levando falta mesmo, tá? Mas eu vou estar aqui, a gente vai conversar sobre os assuntos, mas depois a gente faz a prática, e aí eu volto, retorno, a gente troca uma ideia sobre o assunto, mas com relação à nota de parcial 2, vai ser essas atividades que eu vou passando aí, vocês vão fazendo, me mandando no e-mail, eu avalio e coloco a nota lá no portal, beleza? Entendi. E professor, e sobre a nota das oficiais? Vocês vão lançar até que dia? Até dia 4. Semana que vem 4, tá né? tudo lá. Ah, entendi. É que eu tava conversando com o pessoal do outro curso aqui, aí ela falou que a dela parece que até domingo eles tinham para lançar, né? Eu até estranhei, porque a nossa não tinha lançado ainda. Não, todos os professores até dia 4. Beleza? Mais alguma dúvida, moçada? Beleza, professor. Professor, Hum, essa prova nossa da Oficial 2 é daquela que a Crota envia, né? É o senhor que elabora, não, né? positivo. Ixi, beleza, então. Falou. Falou, professor, boa noite. Boa noite. Professor, boa noite. Eu posso mandar até quando a atividade que o senhor pediu no seu e-mail? Até terça da semana que vem. Até no início da aula da semana que vem. Tá bom, então. Obrigada. Falou. Nada. Professor, essa Oi. situação problema é da 3.1? Isso, positivo, 3.1. Beleza. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Professor, Hein, prof, esqueci. Essa de cálculo que o senhor mostrou é só pra gente mesmo ter uma noção ou Só a gente pra- também te manda? Tem que fazer ela pra te mandar? Não, só para visualizar mesmo, pra vocês já irem olhando e se acalmando para fazer os cálculos, tá? Mas só para visualizar, não precisa entregar não. Eu vou explicar semana Tá, que vem. aham. Então tá bom, professor. Obrigada. Boa noite. Falou, nada, boa noite. Fala, Miller. essa aula é referente a qual unidade, professor? Que eu peguei ela no meio. 3.1, Miller. Beleza, então, valeu. 3.1, valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa? Algum questionamento? Tudo certo?